Na aula de hoje eu vou mostrar como fazer um boletim usando Ionic, TypeScript e HTML. Se você ainda não viu como criar um projeto Ionic, é só olhar a aula anterior a essa. Nesse boletim será possível adicionar várias disciplinas com 2 notas cada uma e visualizar a média de cada disciplina ou a média geral entre todas, e também a situação de cada disciplina, mostrando se o aluno foi aprovado ou reprovado. Aqui no VS Code, vocês podem ver o arquivo HTML, que é onde nós vamos colocar os inputs, os botões, e eu já criei minha pasta do meu projeto Ionic, que eu chamei de aula. Aqui no navegador nós conseguimos ver o título, que já vem automático do Ionic, que está como blank, que foi o template que nós escolhemos na hora de criar o projeto, que eu mostro na outra aula. Então aqui nós conseguimos trocar o título para o que a gente quer. Então eu vou colocar boletim dentro dessa tag que fica no cabeçalho. E depois de salvar as alterações que eu fiz, ao atualizar meu navegador, ele já muda o que eu alterei lá. Vou clicar aqui nesse link, que são os componentes do Ionic, para a gente conseguir compor a nossa tela. Então, eu vou procurar a primeira coisa, que vai ser o IOInput, que é onde o usuário vai digitar lá a disciplina, as notas. Então, eu vou pesquisar aqui na letra I, IOInput, e eu vou escolher o básico mesmo. Tem que certificar de que está selecionado no Angular, que é o que nós usamos. E eu vou escolher aqui essa primeira linha, começando da tag do IONList, terminando aqui no IONItem. Vou copiar e vou colar aqui no VS Code, né? Vou tirar esse container, que é onde estava o link para os componentes do Ionic. E vou colar aqui o meu input. E vou terminar a tag IONList, porque ela precisa ser fechada, porque ela começou ali em cima e não tinha sido terminada, né? E o HTML precisa que as tags sejam fechadas para ele funcionar. Bom, já coloquei aqui então. E agora lá no Mozilla, depois que eu salvei, ele já colocou aqui para mim o primeiro, ó, default input. Aí para trocar esse default pro nome que a gente quer, no caso essa disciplina, é só clicar no label e escrever disciplina. Agora eu vou pegar essas tags do IONItem, que é onde está o input da disciplina, e vou copiar dentro do IONList mais 2 vezes, que é onde nós vamos colocar as 2 notas de cada disciplina. Então, eu vou colocar aqui nota 1, colocar 2 pontos para ficar mais bonito, e nota 2. Mas como as notas não vão ser do tipo string, mas sim do tipo number, nós precisamos colocar aqui um type antes do label, chamado number, para que nenhuma letra seja digitada lá dentro e que apenas números. Então, aqui, quando a gente entra no navegador, é possível perceber essas setinhas, onde o usuário pode selecionar o número que ele quer para colocar na nota. Agora, nós precisamos escolher aqui nos componentes 2 botões, que vai ser o de adicionar e o da média geral. Então, aqui no B, eu vou procurar por IONButton. E vou pegar esse primeiro aqui, onde está escrito default. Esse comecinho aqui, IONButton, até fechar a tag do IONButton. Vou colocar embaixo do meu IONList, para eles ficarem embaixo dos inputs, né? Vou colocar o nome do primeiro como adicionar. Aí vou copiar essa linha, vou colocar o outro como média geral. Que na introdução eu mostrei que quando esse botão do média geral é clicado, aparece uma mensagem na tela, né? Com a média de todas as disciplinas. Então aqui no navegador ele já mostrou os 2 botões embaixo dos inputs. Aqui na sua tela, quando você clica com o botão direito do mouse, tem a opção de inspecionar. E aqui nesse botão de celulares, você consegue escolher o tamanho que você quer que a tela fique, né? Então dá para você redimensionar ela através da setinha. Nós também vamos usar, no decorrer da aplicação, a questão do console, né? Que é onde nós vamos ver o desenvolvimento do código a partir de mensagens através do console log, que nós formos mandando pelo TypeScript, para ver o que ele está adicionando, o que ele não está. Então ele é usado para que os desenvolvedores possam acompanhar a execução do código. Agora vai ser preciso que tudo que nós formos digitar na disciplina e nas notas seja adicionado em algum lugar, seja salvo, para que a gente consiga armazenar essas informações. Então, nós vamos criar aqui no homepage.ts, que é onde fica o nosso código em TypeScript, alguns atributos para conseguir receber e armazenar essas informações. Atributos para as notas e para o nome da disciplina. Mas antes disso, nós temos que fazer algumas coisas no HTML. Aqui dentro do input de cada uma dessas informações, nós vamos ter que colocar o ngModel.
O NGModel, ele é uma diretiva de atributo. Tem diretivas de estruturas e de atributos, que elas são o quê? São comandos utilizados para manipular a aplicação, modificando a aparência ou comportamento de outro elemento ou componente. Então, são propriedades. E o NGModel, ele cria a comunicação de duas vias entre o HTML e o TypeScript. Então, ele vincula, por exemplo, o que será digitado em input com um atributo no arquivo de TypeScript, que é o que nós chamamos de two-way data binding, que significa duas vias. E para isso, a diretiva deve ser adicionada na tag de abertura do componente que você deseja vincular. No caso, nós vamos colocar aqui dentro dessa tag de abertura do componente que vai vincular o atributo da disciplina e depois os das duas notas. Nós vamos dar um nome para cada um deles. Então, da disciplina eu coloquei como disciplina mesmo, só que com a letra minúscula, porque vai ser um atributo. E de nota eu vou colocar nota 1 e nota 2. E aqui no meu arquivo de TypeScript é onde eu vou criar esses atributos para vincular com o HTML e também criar outros métodos que vão fazer essa aplicação funcionar. Então aqui eu vou criar meu primeiro atributo, que vai ser o da disciplina. Eu tenho que pegar o mesmo nome que eu coloquei na propriedade do NGModel lá no HTML. Então vai ser public disciplina, do tipo string, e eu vou começar ele com vazio. O mesmo eu vou fazer para nota 1 e para nota 2. Eu estou fazendo isso com public, porque eu vou precisar acessar esse atributo tanto no HTML quanto no TS. Então, ele precisa ser um atributo público e não privado, porque eu não vou acessar em uma classe apenas. Então, aqui eu já criei os meus 3 atributos, disciplina, nota 1 e nota 2, com os mesmos nomes que eu coloquei no NGModel de cada um deles em cada um dos seus inputs lá no HTML. Agora, para fazermos cada um desses botões funcionar, nós vamos usar um evento chamado clique, que ele é um evento disparado quando o botão do mouse é pressionado. Então, esse evento ele deve ser adicionado na tag de abertura do botão que eu quero vincular a esse evento, como nós fizemos com o NGModel. Então, aqui na tag de início do botão adicionar, eu vou colocar entre parênteses clique e vou escrever na frente o método que eu quero vincular. Então, eu vou chamar de adicionar. E colocar os parênteses também, lembrando que é um método, que eu vou chamar lá no meu TS. Vou fazer a mesma coisa com o botão da média geral, só vou trocar o nome do método, né? Eu vou chamar de apresentar média geral. Quando nós entramos no navegador, você pode perceber que dá erro, porque tanto os métodos adicionar como apresentar média geral não existem ainda. Então, o evento clique, ele está chamando métodos no TS que ainda não existem. Então, aqui na mesma classe, aqui homepage, onde eu criei os meus atributos, eu vou criar os métodos adicionar e o apresentar média geral. Vou começar criando primeiro o adicionar. Ele vai ser público, assim como os meus atributos, porque eu vou chamar ele em outro lugar, em outro arquivo. E ele vai ser um método void, porque ele não vai retornar nenhum valor. Aqui eu já vou criar o apresentar média geral para ele parar de dar erro lá na tela do navegador. Então, ele vai ser público também e void, porque ele não vai retornar nada. Na verdade, ele vai chamar outro método que vai apresentar aquela média como mensagem na tela, como eu mostrei na introdução. Aqui já parou de dar erro e nós precisamos colocar nesse espaço a tabela onde mostra as informações da disciplina e das médias. Então, para isso, eu vou colocar o IonGrid, que ele vai apresentar aquela primeira linha, onde vai ficar escrito disciplina, nota 1, nota 2, média e situação do aluno. Então, eu vou precisar de 5 colunas. Então, eu vou pegar esse daqui, esse segundo, IonGrid, vou copiar e vou colar lá no meu HTML, embaixo dos botões, que é onde vai ficar essa tabela. Eu vou apagar a linha 6, porque eu só vou precisar de 5 colunas. Agora, eu vou nomear cada uma dessas colunas. A primeira era o nome da disciplina, a segunda era a nota 1, depois vinha a nota 2, a média daquela disciplina em específico e, por fim, a situação daquela disciplina. Aqui, antes do nome, eu posso colocar uma tag chamada strong, que ela faz o quê? Ela deixa o que está escrito em negrito. Então, eu vou colocar isso para todas as colunas. Agora, se você quiser pré-definir os tamanhos dessas colunas, você pode colocar uma propriedade chamada size, que ela define o tamanho da coluna. Então, nessa primeira eu vou colocar 3, e na da situação eu vou colocar 3 também, nas outras eu vou colocar tamanho 2. Lembrando que esse size, ele vai até o tamanho 12, então eu vou colocar uma de 3, mais 3 de 2 e a última de 3 também, então eu vou ter 12 totalizando.
Quando nós vamos no navegador, já é possível perceber a nossa linha que foi colocada e com cada uma das colunas em negrito com seus respectivos nomes e com os tamanhos colocados. Aqui agora no meu código eu vou criar um vetor, declarar um vetor chamado disciplinas e ele vai armazenar aqui nesse vetor cada informação de uma disciplina nova que for adicionada. Então ele vai ser um vetor do tipo N, porque o tipo N ele é usado quando você não tem certeza sobre o tipo de dados que uma variável pode conter. Então, ele vai ser um vetor de objetos, porque ele vai receber um nome, as duas notas que são number. Então, esse objeto ele pode trazer string, number e assim por diante. Então, esse vetor de disciplinas vai ter que ser do tipo N. Aqui no meu método adicionar, eu vou começar a criar um objeto que vai servir para cada disciplina que for adicionada. Então, vai ser const disciplina. E eu vou colocar propriedades para esse objeto. A primeira aqui vai ser nome. E eu vou atribuir a esse nome o valor que é o disciplina. Esse disciplina é o nome que nós recebemos do input, né? E eu tenho que usar this toda vez que eu quiser puxar algum atributo que está fora desse método, ou até mesmo um método que está fora do método que nós estamos utilizando, que no caso é o adicionar. Então, como o atributo disciplina foi criado fora do método adicionar, eu tenho que colocar o this antes dele. Aqui eu fiz a mesma coisa com a nota 1 e com a nota 2. Agora eu vou colocar aqui tanto a média como a situação, mesmo que elas ainda não foram criadas, não tem um atributo já pré-definido, mas nós vamos atribuir esse valor a elas ainda. Então, eu vou colocar aqui que média vai receber média mesmo, e situação vai ser situação, que vão ser os valores que eu vou atribuir para elas depois. Agora aqui, ainda no método, eu vou fazer uma validação com if para que a disciplina seja adicionada com o nome, né, que nenhum nome entre vazio, e que as notas não sejam maiores do que 10 ou menores do que 0. Então, eu vou fazer aqui com if, dis.disciplina, que é o meu atributo que foi criado fora do método, o tamanho for igual a 0, ou se a nota 1, dis nota 1, for menor do que 0, ou ainda se a nota 1 for maior do que 10, e continuando, ou se a nota 2 for maior do que 10, ou se a nota 2 for menor do que 0, eu não deixo ele adicionar. Então, se alguma dessas condições aqui no if for real, ele não vai cadastrar esse objeto no meu vetor. Agora, para saber quando eu posso cadastrar, eu vou primeiro criar uma variável do tipo boolean, que trabalha com valores verdadeiro ou falso, e verificar quando ela estará válida para eu poder cadastrar ou não, que daí ele vai trabalhar aqui com esse if, no caso, né? Então, eu vou criar aqui let válido do tipo boolean e vou começar ela com true, inicializar ela com true. E se satisfizer alguma dessas condições do if, válido é igual a false. Porque ele não cadastra, então não está válido, então ele vai valer falso. Então, válido igual a false. Eu mudo o valor dela. Mas caso nenhuma daquelas condições do if foi satisfeita, então quer dizer que eu posso cadastrar esse objeto, né? Porque ele tem o nome e tem as notas. Então, se o válido for true, se ele não entrou naquela condição de cima, eu posso cadastrar. Então, if válido, eu cadastro. Lembrando que se eu escrever apenas válido dentro do if ou escrever válido igual a true, é a mesma coisa. Agora eu vou usar um for each sobre o meu vetor de disciplinas para percorrer todo esse vetor e não permitir que nenhuma disciplina de mesmo nome seja cadastrada. Então tem vídeo também explicando para que serve o for each e toda a estrutura dele aqui. Então, eu vou fazer um if para comparar se o nome que eu digitei já é igual a algum nome que tem dentro do meu vetor de disciplinas. Então, eu vou perguntar se o nome .toUpper, esse toUpper é o quê? Ele transforma a frase, as letras que eu digitei, em maiúsculo. Porque pode acontecer da pessoa digitar o nome da matéria, por exemplo, matemática, em maiúsculo e a outra em minúsculo, mas continua sendo a mesma palavra. Então, eu tenho que usar o toUpper para validar nesses dois casos. Então, eu tô perguntando se o nome que eu digitei é igual ao atributo da disciplina, né? Se tem algum nome no vetor de disciplinas
com esse valor. Então, eu vou falar que válido é igual a false para que ele não cadastre. Vamos voltar aqui para o válido, que quando ele for válido e cadastrar, nós podemos também calcular o valor da média e também a situação. Então, vamos fazer aqui o cálculo da média para depois poder verificar a situação daquela disciplina. Então, vou fazer aqui const média igual a this ponto nota 1, que é o atributo que eu criei lá em cima, mais this ponto nota 2, e vou dividir esses valores por 2. Lembrando que essa aqui não é a média geral, é a média específica para cada disciplina individualmente. Agora vamos verificar a situação, dá para ver que ela está com um erro ali na construção do objeto, né? A média não está mais porque nós já criamos aqui, já fizemos a conta. Então, vou fazer let situação e já vou inicializar essa string aqui como aprovado. Agora eu vou fazer um if para saber qual vai ser a situação de acordo com a média. Então, se a média for menor do que 6, a situação é igual a reprovado. Lembrando que se não entrar nessa condição da média ser menor do que 6, a situação vai permanecer como aprovada. Então, não preciso fazer um else aqui no caso, porque eu já inicializei a situação como aprovada e ela só é reprovada se a média for menor do que 6. Agora, depois de tudo validado e feito, eu preciso adicionar de fato esse objeto no vetor. Então, eu vou usar o this, disciplinas, que é o meu vetor de objetos, ponto shift, e vou adicionar a disciplina da vez, que é o objeto que eu criei aqui em cima com const, né? Porque esse shift, ele faz o quê? Ele adiciona cada objeto no início do vetor. Então, seria mais ou menos assim. Se eu tivesse adicionado o 1 e depois tivesse adicionado o 2, ficaria 2 e 1. Depois adicionado o 3, ficaria 3, 2 e 1. Esse shift tem um shift, push, mais algumas outras funções que são próprias aqui do TypeScript. Mas o push, por exemplo, ele é uma função que adiciona no final do vetor. Então, se eu tivesse, por exemplo, adicionado o 1, ele ficaria como 1 primeiro. Depois, se eu tivesse adicionado 2, ficaria como 1 e 2, sempre adicionando o último objeto no final do vetor. Agora, vamos usar o console log para ver como estão sendo adicionados esses objetos no vetor lá na nossa tela. Então, eu vou colocar console log para apresentar o meu vetor inteiro. Então, eu vou colocar this disciplinas. E aí, quando nós viemos aqui no navegador, toda vez que uma disciplina nova for adicionada, a gente vai conseguir ver aqui através do console. Então, eu vou adicionar aqui uma. Então, eu vou adicionar aqui o nome, matemática, a nota 1 e a nota 2. Aí, quando eu clicar em adicionar, eu consigo ver aqui no console, ó, o array. Aí, eu vejo que é o nome, matemática, nota 1, 10, nota 2, 5. E aí, ele mostra a média e a situação, que é aprovado. Ele só não mostra aqui na nossa tabela ainda, porque nós não mexemos no HTML. Então, mas no código que ele já está adicionado. E se eu tentar adicionar outra disciplina com o mesmo nome, de matemática, ele não adiciona. Agora, é importante que esses campos aqui da disciplina e das notas sejam limpos, para que eles fiquem em branco, para que a pessoa possa digitar novamente outra disciplina, né? Então, aqui, depois de adicionar a disciplina no vetor de objetos, eu vou limpar cada um daqueles campos. Então, disciplina, que é o atributo que vai no nome da disciplina, eu vou deixar vazio. E vou fazer o mesmo com as notas. Então, this.nota 1, eu vou deixar como zerado. E nota 2 também vou deixar zerado. Agora, vamos fazer com que cada nova disciplina adicionada seja colocada aqui como uma linha dessa tabela, né? Bom, para isso, aqui no HTML, eu vou pegar esse ion row, que é de linha, vou copiar e vou colocar mais uma vez aqui dentro do ion grid, para que ele crie uma linha nova. Só que essa linha nova, ela tem que ser criada toda vez que um objeto for adicionado aqui nessa tabela. Toda vez que uma disciplina for adicionada, uma linha nova dessa tem que aparecer. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que usar uma diretiva de estrutura chamada ngFor. Nós usamos uma diretiva de atributo lá em cima, que era o ngModel. Mas aqui nós vamos usar o ngFor, que ele funciona como um for mesmo, uma estrutura de repetição percorrendo todo o vetor que nós vamos usar, que é o disciplinas, e vai desenhando os itens na tela. Então, nós vamos colocar aqui dentro do ion row, que é a linha, que vai ser repetida. Então, nós colocamos o ngFor dentro da tag que vai ser repetida. Então, vamos colocar dentro da linha. Então, agora vamos fazer um tipo de for, usando let, uma variável chamada item,
que vai percorrer todo o vetor de disciplinas. Então, nós vamos usar esse item para apresentar o nome e as notas dentro das colunas, bem como a situação e a média. Nós vamos fazer isso usando interpolação. A interpolação ela é feita com o uso de chaves. Então, aqui onde está disciplina, eu vou colocar as chaves e o item ponto nome, que vai pegar o nome do objeto que foi criado. Eu vou fazer isso também com a nota 1, com a nota 2, a média e a situação, dentro de cada item de coluna. Então, aqui no TS, dá para ver que eu coloquei todas as informações do objeto, tanto o nome, como a nota 1, a nota 2, a média e a situação. Então, o item da vez pega aquele objeto e apresenta as informações dele na tela. Então, vamos adicionar uma disciplina nova para ver como ela se comporta, criando uma nova linha aqui na nossa tabela. Agora, se eu não quiser que essa linha aqui apareça se não tiver nenhum objeto adicionado, eu vou usar uma estrutura chamada ngIf. É uma diretiva que ela é usada para exibir ou ocultar um elemento com base em determinadas condições. Então, ela avalia uma expressão e, se essa for verdadeira, o elemento é mostrado, caso contrário, ele não é exibido. Então, eu vou colocar aqui ngIf dentro do IONRow, que eu quero que não apareça ou que apareça. E se o meu vetor de disciplinas, se o tamanho do meu vetor for maior do que 0, aí ele aparece. Aí ele vai mostrar essa linha que mostra a disciplina, a nota, a média e a situação. Então, aqui no navegador, ele já verificou que o meu vetor de disciplinas é igual a 0, então ele não mostra mais aquela linha, só quando o objeto for adicionado. Agora aqui, vocês lembram quando eu mostrei na introdução, que quando eu clicava na média geral, ele mostrava uma mensagem no topo da minha tela, mostrando qual era a média geral de todas as disciplinas. Bom, para isso, nós vamos ter que ir na documentação do Ionic e buscar por IonToast. Aqui do lado, você pode escolher por Controller Toasts. E aí, para utilizar esse toast, nós viemos aqui na parte do código, TypeScript, e vamos pegar uma parte só desse código para que essa mensagem seja mostrada na tela. Em primeiro lugar, nós precisamos importar essa biblioteca aqui do Toast Controller. Então, vou copiar aqui e vou colocar lá no topo do homepage TS, aqui onde já tem uma biblioteca do Angular. Então, vou colar ela aqui em cima. Agora, nós vamos pegar esse código que fica dentro do construtor, que é esse private Toast Controller. Vamos copiar e vamos colocar lá no nosso construtor da nossa classe do homepage TS. Vamos colocar aqui dentro. Agora, nós vamos pegar aqui do código toda essa parte do async present toast para colar lá no nosso TS também. Agora, eu vou colocar ele aqui embaixo do meu construtor. Vou transformar ele num método privado, porque eu só vou usar ele aqui no TS mesmo, então eu não preciso colocar como público. E vou dar um nome para exibir mensagem. Agora, aqui dentro dos parâmetros, nós tiramos tudo isso que está aqui dentro sobre a posição do toast, né? Nós vamos deixar apenas uma mensagem string que ele vai receber, que vai ser apresentada, que no caso vai ser a média geral. Então, essa mensagem Hello World, que já vem aqui como padrão do toast, nós vamos tirar, vamos colocar para ser a mensagem que ele recebe por parâmetro. E aqui na posição, nós vamos colocar top, que nós queremos que a mensagem apareça no topo. Lembrando que o top é, entre aspas, simples. Agora, vamos de fato fazer o apresentar média geral. Nós só tínhamos criado, mas não tinha nenhum código de fato aqui dentro. Então, vamos fazer um if, para ele só calcular a média se tiver alguma coisa adicionada no vetor de disciplinas, para não ficar zerado e não dar nenhum erro. Então, se o tamanho do vetor de disciplinas for maior do que 0, ou seja, se tiver algum objeto lá dentro, aí eu posso calcular a média. Então, vou começar inicializando uma soma aqui com 0, que some todas as médias das disciplinas e depois divida pelo número de disciplinas, para assim a gente ter a média geral. Vou fazer um for each que percorra todo o meu vetor de disciplinas para poder fazer essa soma. Então, aqui embaixo eu vou criar uma constante que vai ser a média geral. E ela vai ser igual à soma que nós fizemos no for each, dividido pela quantidade de disciplinas no vetor. Então, dividido por this.disciplinas e a propriedade que os vetores têm, que é o length, né, que é o tamanho do vetor. Agora, eu vou chamar o toast com a mensagem dentro que nós queremos exibir. Então, eu disse exibir mensagem, que foi o nome que a gente atribuiu lá para o método do toast. E vou chamar média geral, lembrando que não são aspas que nós passamos aqui para o toast, mas sim os símbolos de crase. E vou concatenar a média através do cifrão, porque ela não é uma string, né? Então, ela tem que aparecer do mesmo jeito. Então, através de concatenação, nós conseguimos fazer isso.
Vamos agora revisar as funcionalidades do nosso código. Primeiro, vamos olhar o método adicionar, as validações que ele faz. Em primeiro lugar, ele não permite que eu adicione uma disciplina sem o nome, porque se você for olhar aqui no código, ele fala que de disciplina não pode ter tamanho igual a 0. Esse disciplina é o atributo que nós criamos aqui em cima para vincular com o input que está lá no HTML. Agora vamos testar as validações das notas. Ele não permite que notas sejam menores que 0 ou maiores que 10. Então vamos aqui nos códigos para tentar cadastrar alguma delas. Aqui, se eu colocar uma nota menor que 0, eu já não consigo, ele não permite, por conta da validação. E maior que 10 também, ele não vai permitir. Mas se eu colocar notas entre 0 e 10, ele deixa eu cadastrar. E com a disciplina também escrita, eu já consigo mostrar aqui na minha tabela. E ele mostra a disciplina, as notas, a média e a situação. Aqui embaixo no console eu também consigo ver o objeto que foi adicionado no vetor e todas as informações dele. Então, entrou em alguma dessas circunstâncias, o válido é igual a false e eu não cadastro. Agora, nós também não podemos deixar cadastrar disciplinas iguais. Então, vamos olhar aqui o caso em que o válido também é false e tentar cadastrar lá na aplicação. Bom, aqui eu já tinha adicionado inglês em minúsculo, então agora eu vou adicionar em maiúsculo, para vocês verem que o toUpperCase, que é aquele que torna as letras em maiúsculo, também consegue fazer essa validação, comparando as duas palavras, permitindo que inglês em maiúsculo seja adicionado porque é a mesma disciplina. Se nenhuma das condições acima foi satisfeita, a variável válido é true, então eu consigo cadastrar quando as notas são válidas, quando o nome é inserido, quando nenhum nome é escrito igual. E aí eu consigo fazer a média, consigo ver a situação, se for menor do que 6 é reprovado, se não continua sendo aprovado. Depois ele constrói meu objeto, adiciona no vetor de disciplinas e depois limpa os campos na tela e apresenta no meu console log. Esse daqui é o nosso método que calcula a média geral dentre todas as disciplinas cadastradas e ele vai chamar o toast, que apresenta aquela mensagem no topo quando o botão de média geral é clicado e mostra a média que nós mandamos por concatenação no parâmetro. Aqui no HTML nós colocamos em todos os inputs o nome dos atributos com o ngModel, que seriam vinculados lá com o TypeScript. Aqui embaixo nós temos as nossas tabelas. Essa primeira é aquela que só é mostrada quando tem algum objeto no vetor de disciplinas. Aí ele vai mostrar a linha escrito disciplina, nota 1, nota 2, média e situação. E essa aqui embaixo é a que nós apresentamos com o ngFor, onde ele percorre todo o vetor de disciplinas e apresenta por interpolação cada atributo. Então aqui, quando eu atualizo minha tela, eu não tenho mais nada no vetor de disciplinas, então aquela linha não aparece, porque o vetor de disciplinas tem o tamanho igual a 0. Aqui na tabela que mostra com o ngFor através de interpolação, ela está mostrando as propriedades do meu objeto que estão aqui na construção dele, nesse const disciplina. Então tem nome, nota 1, nota 2, média e situação. É isso que o HTML está chamando lá através do item com a interpolação das chaves. Então essa daqui é a nossa aplicação funcionando. Obrigada e até a próxima aula.